Legal. Na aula passada falávamos da República Romana, no seu processo de expansão pelo mar Mediterrâneo, Roma já se tornando uma potência imperialista e as consequências históricas deste fato. Hoje nós vamos trabalhar a transição da República para o Império. Roma é uma potência imperialista, como potência, inúmeras transformações dentro da cidade-estado romana, dentro das relações sociais, econômicas e políticas. E é nesse contexto de Roma como potência imperialista e de suas transformações que nós vamos entender a crise da República e a transição para o Império. Portanto, aqui é importante frisarmos, é importante destacarmos a questão dos generais. Então, aqui nós vamos destacar a participação dos generais na vida política de Roma. A participação dos generais, que nós trabalhamos nas aulas anteriores, que está formando um grupo político muito forte, à medida que Roma se expande, o exército romano se fortalece, os generais se fortalecem, porque passam a ter cada vez mais poder político e econômico, principalmente fora da cidade-estado de Roma, nas áreas provinciais, chamados procônsules, que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Desses generais, a gente destaca, por exemplo, o general Mário. Mário, ele está na transição do século II a.C. para o início do século I a.C. O general Mário é um dos homens mais poderosos no início do século I a.C., nas suas primeiras décadas, um grande poder político e econômico, um grande poder militar, responsável por uma série de reformas em Roma, como por exemplo a profissionalização do exército, uma relação mais forte entre os generais e os seus soldados, uma relação de fidelidade do soldado, do legionário ao general que financia, que administra as legiões, que controlam as legiões. Mário, que se aproximou do grupo do Partido Popular, se aproximou dos populares. Mário, que passa a ter uma forte representatividade junto à plebe. Não nos esqueçamos que o general Mário tem uma origem plebeia e que a maior parte dos plebeus que vivem na cidade e no campo são pobres, mas uma parte da nossa plebe, uma parte da plebe se enriquece com atividades econômicas como comércio. Algumas famílias plebeias são importantes, inclusive se aproximaram das famílias patrícias, Lei Canoleia, nós batemos esse papo. Legal? O Mário, galera, tão forte, tão poderoso nesse início de século a.C., nesse início do século a.C., rivaliza-se com o general Sila, de origem patrícia, mas em um determinado momento, inclusive aliado de Mário, romperam e se tornam inimigos. A tensão entre o general Mário e o general Sila, a tensão entre o general Mário e o general Sila, não é uma tensão entre esses dois homens, mas entre esses dois homens e o grupo que cada um deles representa. O Mário, por exemplo, representava o grupo dos populares. O Sila representa o grupo dos aristocráticos, ligados ao poder do Senado. Então você passa a ter uma generalização desse conflito dentro da cidade-estado de Roma. Conflitos políticos que, num certo momento, virarão, inclusive, conflitos militares. Estamos entrando num contexto que chamaremos de guerras civis. Essas guerras civis é uma guerra entre os próprios romanos. Uma guerra entre os próprios romanos. Na verdade, essas guerras civis é um claro sinal de uma polarização política entre vários grupos políticos. Entre vários grupos políticos que disputam o poder. Então, o que nós estudamos nesse século a.C.? Disputa pelo poder em Roma sempre existiu. Debates políticos dentro do Senado sempre existiram. Só que agora a disputa de poder cai em campo de batalha, envolvendo inclusive vários generais se enfrentando entre si. Cada general com suas legiões. São legiões
romanas se enfrentando a partir do interesse daquele que os comanda, dos generais que os comandam. Então você está num momento de guerra civil. Correto, galera? O auge desse conflito, né, entre Sila e Mário, na década de 70, envolvendo inclusive outros problemas, como revolta de escravos, a mais famosa, Espartacus, né, 73, 71 a.C. Então você tem uma série de problemas nesse século a.C. Do conflito entre o grupo do Mário e do Sila, eu passo a ter o predomínio do grupo do Mário, do grupo popular. Com a morte do Mário, esse grupo popular perde uma das suas principais lideranças. É aí que nós vamos ter a vitória de Sila. A vitória de Sila, na década de 80 a.C., é a chegada do partido aristocrático, teoricamente, ao poder, né, dentro dessa polarização. E uma perseguição às lideranças políticas do Partido Popular. Então a guerra civil, ela pode ter chegado, teoricamente, ao seu fim, 82 a.C., mas as disputas continuarão ao longo das décadas de 70 e das décadas de 60. Dentro desse conflito que continua, nós vamos destacar os triunviratos. O primeiro e o segundo triunvirato. O primeiro triunvirato, galera, que inclusive é ilegal, porque não haviam leis em Roma que permitiam esse tipo de situação, são 3 homens dividindo entre si o poder em Roma, predominando sobre o Senado. O Senado ele não deixa de existir, mas em um certo momento você tem o predomínio do Mário sobre o Senado. Mário foi eleito cônsul 6 vezes consecutivas, não nos esqueçamos, já foi trabalhado. As pessoas eram eleitas para serem cônsules para um mandato de 1 ano. Se Mário foi eleito cônsul várias vezes de forma consecutiva, é porque as leis não estão sendo respeitadas. Se Sila chegou ao poder e permaneceu no poder por alguns anos, e depois entregando esse poder a Pompeu, que era um dos principais homens ligados a ele, é porque as leis romanas não estão sendo respeitadas. É porque o Senado, que ainda existe, está se submetendo teoricamente ao poder de homens poderosos, de generais poderosos. Então é aqui que você entende a crise da República. A crise política daquilo que se estabeleceu no início da República, tendo estruturas políticas administrativas e não homens assumindo o poder, como acontece no século a.C. Começamos a ter uma tendência de concentração do poder, ou em Mário, ou mais tarde em Sila, ou mais tarde no primeiro triunvirato, segundo triunvirato, culminando mais tarde com Otávio. É aí que entendemos a transição da República para o Império, chamado Principado. O poder está nas mãos do imperador, do príncipe, primeiro, e não mais do Senado, como acontecia durante a época republicana. Bacana? Esse primeiro triunvirato, 60 a.C., ele é composto pelo homem mais poderoso de Roma do ponto de vista militar, que é o general Pompeu, pelo homem mais rico, um dos mais ricos rentistas, aqueles que lucram com inúmeras riquezas em Roma, um homem extremamente ganancioso, chamado Crasso. Não é à toa que na sua morte, quando morre, em 53 a.C., seus inimigos colocam ouro dentro da boca do cara, né? Uma espécie de sinal dessa ganância em relação a ele. Crasso e Júlio César. A família dos Júlios, nós vamos chamar de Júlio César. O militar mais poderoso é Pompeu, o homem mais rico de Roma é Crasso. Júlio César, patrício Júlio César, a família dos Júlios, mas a família dos Júlios que, num certo momento, se aproximou do antigo general Mário. Então, Júlio César é sobrinho do Mário, mas Júlio César é patrício, Mário é plebeu. Não se esqueça que, pela lei Canuleia, há permissão de casamento de famílias patrícias e famílias plebeias. A família dos Júlios, a tia do Júlio César, se casou com Mário. Então, essa relação, essa aproximação. Júlio César é um político muito forte dentro do grupo dos populares, é um dos principais líderes do Partido dos Populares. Então você vai ter a união entre 3 homens poderosos, Pompeu, Crasso e Júlio César. Pompeu é o militar mais poderoso de Roma, Crasso é o homem mais rico de Roma, e o Júlio César tem a importância por ser sobrinho do Mário
e ter uma liderança política dentro do Partido Popular. Portanto, uma influência sobre a massa plebeia. Num primeiro momento, dos três, talvez o mais poderoso seja Pompeu. Correto, galera? O que a gente vai estudar aqui, evitando contaçãozinha muito de história? Vocês podem dar uma pesquisadinha em cada um deles. Nós vamos perceber que haverá uma polarização política entre eles. Haverá uma tendência a uma polarização. Então, esses três homens concentram em si o poder. Júlio César foi cônsul entre 60 e 59 a.C. A partir daquele momento, Júlio César vai para a região da Gália, para lutar contra uma possível união dos gauleses contra Roma, com destaque a luta contra um dos principais líderes gauleses, chamado Vercingetorix. A viagem de Júlio César à região da Gália, na luta contra os gauleses, tornará Júlio César um dos homens mais poderosos de Roma, o que incomoda Pompeu. O fortalecimento de Júlio César incomoda Pompeu. Então há uma tendência de um choque, há uma tendência de conflito entre eles, principalmente depois da morte de Crasso, lutando na região do Oriente. Então você percebe uma polarização, uma disputa de poder, haverá uma polarização entre o Pompeu e Júlio César. Júlio César vence os gauleses. Júlio César demonstra uma habilidade militar meio que incomum dentro do seu momento histórico, se fortalece militarmente, politicamente, o que incomoda o grupo político ligado ao Pompeu. A gente percebe que o Pompeu, nesse momento, nessa polarização com Júlio César, inicia uma aproximação com o Senado. Cícero defendia essa tese, um político romano dessa época. Como havia uma situação de crise na República Romana, deveria se fazer um processo de centralização política em alguém que tivesse a capacidade de superar esse momento de crise. Superada essa crise, o poder deveria ser devolvido às estruturas políticas romanas, principalmente ao Senado. Segundo Cícero, quem seria esta pessoa? Seria Pompeu. Então você percebe uma tendência de aproximação de interesses políticos entre Pompeu e o Senado, contra uma possível ascensão e consolidação política do Júlio César, herdeiro do general Mário. Mário esse, durante muito tempo, foi um fantasma na vida do Senado, devido à centralização política que ocorreu. Júlio César vence os gauleses, Vercingetorix. O Senado dá ordens para que ele retorne a Roma sem os seus exércitos. Júlio César entende o processo político de aproximação entre Pompeu e o Senado. Ele retorna a Roma, mas não sozinho, mas acompanhado de suas legiões. Ou seja, passamos a ter uma guerra entre Pompeu e Júlio César. Ou seja, estou no contexto das chamadas guerras civis, século I a.C. Época do Mário contra Sila, agora Júlio César e Pompeu. Então é um momento de desgaste político das estruturas políticas romanas, sim, principalmente do Senado. E você percebe essa tendência de centralização política nas mãos dos generais, seja Mário, seja o Sila, seja Pompeu, ou agora nós vamos estudar o Júlio César. Desse enfrentamento entre Pompeu e Júlio César, teremos a vitória do César. Pompeu, suas tropas estavam na Península Ibérica e na Península Balcânica. Ele refugiou-se na Península Balcânica para reorganizar suas forças militares. Júlio César vai no seu encalço. Júlio César tentou uma negociação com Pompeu, esse não quis, então o conflito foi inevitável. Esse conflito se deu na Península Balcânica. Vitória do Júlio César. Pompeu tenta um exílio no Egito, onde acaba sendo morto. Acaba, depois de morto, sendo decapitado, sua cabeça entregue de presente ao Júlio César por Ptolomeu XIII, irmão da Cleópatra. Vitória do Júlio César. Júlio César predomina praticamente nesse momento entre 48 a.C. e 44 a.C., quando ele é assassinado dentro do Senado. Então, nesse momento, a vitória de Júlio César estabelece o seu predomínio. Esse predomínio do Júlio César, vencendo Pompeu, 48 a.C., permanece no Egito por algum tempo, por alguns anos, retorna para Roma. Entre 46 e 44 a.C., há um predomínio político do Júlio César sobre o Senado. Detalhe, o Senado nunca deixou de existir,
mas num certo momento é obrigado a se submeter às decisões de quem detém o poder, seja Mário, Sila, Pompeu, ou agora, no caso, Júlio César. Sabemos que Júlio César, 15 de março, é assassinado em 44 a.C., dentro do Senado, por um grupo de senadores que enxergavam em Júlio César uma ameaça à República. Entre eles, o mais famoso é Brutus. Quando você estuda a história de Brutus, mas não a história dele, mas da família de Brutus, é a história da própria República Romana. Então a reação de Brutus e desse grupo de senadores que assassinam Júlio César dentro do Senado não é um assassinato pessoal, é um assassinato de um grupo de senadores que enxergam em Júlio César uma ameaça à própria República Romana, uma vez que você percebe em Júlio César esta tendência de centralização da autoridade e do poder na figura dele. O único título que Júlio César não alcançou em seu momento de predomínio foi o título de Augusto. Todos os demais títulos ele conseguiu. Portanto, centralização política sim. O assassinato do Júlio César em 44 a.C. faz com que haja uma forte reação de uma grande parte da massa plebeia em Roma, da plebe urbana, principalmente aquela plebe que está muito orientada pelo Partido Popular. Então as lideranças políticas ligadas ao Júlio César souberam usar dessa insatisfação dessa plebe urbana ligada ao Partido Popular para se voltar contra os assassinos de Júlio César, ou seja, contra um grupo de senadores, liderados entre outros por Brutus, ou seja, contra o próprio Senado. Entre essas lideranças vamos destacar o general Marco Antônio, um homem muito próximo de Júlio César, um dos seus braços direitos, beleza? E aí nós temos a formação do segundo triunvirato. A formação do segundo triunvirato, 43 a.C., 44 Júlio César é morto, há uma perseguição aos seus assassinos, há um momento de profunda instabilidade, porque não podemos pensar numa continuidade das chamadas guerras civis. Esse segundo triunvirato ele é formado por Marco Antônio, uma pessoa muito próxima a Júlio César, Otávio, sobrinho de Júlio César. Então nós temos Marco Antônio, nós temos Otávio, sobrinho do Júlio César, e nós temos Lépido. Qual tendência nós teremos novamente? Lépido, politicamente mais frágil que Otávio e Marco Antônio, afastado. O grupo político dele é afastado. Teremos uma tendência de divisão do poder entre Marco Antônio e Otávio. Teremos uma divisão do poder entre eles. Marco Antônio ficou responsável pelos domínios romanos no Oriente, Otávio ficou responsável pelos domínios romanos na porção do Mediterrâneo Ocidental. Então Otávio permanece em Roma, então mais próximo do Senado do que Marco Antônio. Dessa divisão do poder, você percebe com o passar dos anos uma tendência novamente ao que, galera? Novamente uma tendência de conflito. Há uma tendência de conflito entre Marco Antônio e Otávio. Um inevitável enfrentamento entre Marco Antônio e Otávio. Novamente nós temos a participação do Senado. O Senado entre Marco Antônio, mais identificado ao Júlio César, e o Otávio, mais identificado ao Senado. Então a gente percebe uma polarização em que Marco Antônio, casado com Cleópatra, unida a Cleópatra, assim como Júlio César também foi, acusado injustamente naquele momento por Otávio e seu grupo político, de que ele faria uma cisão dentro do Império Romano, ou porque não, inclusive, um domínio sobre o Império Romano a partir do Egito, em aliança com a Cleópatra. Isso também, essa ameaça, essa acusação também recaiu sobre Júlio César, mas foi muito mais forte em relação ao Marco Antônio. É uma forma, inclusive, de levantar a população romana contra o Marco Antônio. Você vai ter uma polarização entre eles, e você percebe a aproximação do Otávio com o Senado dentro desse conflito. Uma aproximação com o Senado desgastada. A aproximação com o Senado dentro daquela teoria de Cícero, em um momento de crise da República,
deveria se centralizar o poder em um homem de grandes virtudes políticas, para que este homem, centralizando o poder, fizesse as reformas políticas necessárias para resgatar a República Romana, para reestruturar a República Romana. É esta aliança que se tentou com Pompeu, mas que foi derrotado pelo Júlio César, que se fará nesse momento entre Otávio e o Senado. Há uma aliança entre Otávio e o Senado, o Senado delegando a Otávio praticamente todos os poderes, consolidando o poder em Otávio, para que Otávio tenha condições de vencer o Marco Antônio. Uma vez Marco Antônio vencido, Otávio assumiria plenamente o poder em Roma, inclusive com o título de Augusto, Otávio Augusto. Esse Otávio seria responsável por uma série de reformas reestruturando a República. Não ocorrerá, pois Otávio vai passar o seu poder para pessoas dentro de um mesmo grupo político, chamaremos de dinastias. A primeira foi a dinastia Júlio-Claudiana, e passa a se centralizar o poder dentro desses grupos, inclusive com o poder sobre o próprio Senado. Não é que um poder sobre o Senado, mas um poder maior do que o próprio Senado. É ali que nós estudaremos o início do Império. Otávio vence Marco Antônio, Marco Antônio é derrotado, ele será militarmente derrotado em 31 a.C., chama Batalha de Áquio, uma batalha naval, na qual a própria Cleópatra, a esquadra egípcia, se envolve, e a derrota de Marco Antônio é a derrota de Cleópatra. Por isso que no ano posterior, 30 a.C., inclusive ambos morrem. A vitória de Otávio militar sobre Marco Antônio em 31, e o Senado delegando praticamente todos os poderes a Otávio a partir de 27 a.C., então, a partir de 27 a.C., Otávio, a partir do Senado, centraliza praticamente todo o poder em Roma, iniciando um processo forte de centralização dentro de grupos políticos em torno desses homens, as chamadas dinastias. É aí que nós vamos entender o Império Romano, a fase do Império, do Principado, 27 a.C., Otávio, até 476. Quando nós estudaremos o fim do Império Romano do Ocidente e a continuidade do Império Romano do Oriente através daquilo que chamamos de Bizantino. Tá legal? Aí esse assunto trabalharemos no próximo momento.